gente vai acompanhar a reportagem de Janaína Moura e Fábio Rocha, que faz aí um raio-x do trabalho na Fundação Casa. E a amizade foi atraindo eu, falando que era o jeito mais fácil. Eu entrei no crime por causa das amizades. Primeiro beck que eu fumei, gostei e continuei usando e não sabia que ia me levar a um lugar desse, sabe? Eu trabalhava, aí eu roubava, traficava, comprava os negócios pra dentro de casa, comprava o que eu queria pra mim. Você fica no meio das pessoas, se sente bem, né? As pessoas dão atenção pra você, aí você acaba sendo influenciado. Assim. Um duro golpe na própria vida por conta das escolhas. Dinheiro, fama, ostentar, isso que leva ao crime. Eu precisava de usar droga, senhora. Eu comecei a usar droga muito cedo e tava com muita falta de experiência e se joguei nesse mundo errado aí que não era precisão, sabe? Eu quis comprar minhas coisas, eu mesmo quis comprar minhas coisas, eu não trabalhava, não estudava, entrei pra vida do crime. Minha vida era boa, eu tinha de tudo, minha mãe me dava tudo, aí por influência eu acabei vindo parar aqui. Falta de estrutura familiar e influência de amizades são os principais fatores citados como caminho para o crime. Mas e quando o jovem parece ter tudo? Qual a explicação? O que falta? Você ganha tipo uma reputação, né? As pessoas olham você de outro jeito, assim, entendeu? Tipo uma ilusão, assim. Quando você praticou esse ato infracional, que você foi apreendido, né? Onde foram parar essas amizades? Eles estão lá de fora e eu estou aqui dentro. Nenhum fala, chamando uma carta, ninguém está nem com nada. Na hora do crime, todo mundo está perto, todo mundo está chamando. Mas quando você cai dentro de uma fundação, casa-escola, acaba as amizades. Não tem nenhum amigo aqui, é só família mesmo. Na Fundação Casa de Rio Claro, 64 adolescentes cumprem medidas socioeducativas. 13 deles são do município. A capacidade é de 56 internos, mas um provimento da Justiça determinou o aumento de vagas. Todos são reavaliados a cada 3 meses. A gente faz aqui dentro o que o ECA e o Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo e o SINASE, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, pensam e trabalham. Nós executamos aqui exatamente o que está escrito. O que falta é as prefeituras também pensar dessa forma. Todos os procedimentos são desenvolvidos para tentar recuperar o infrator. Sem dúvida, tem alguns que são irrecuperáveis, nós sabemos disso. São pessoas que têm no intuito o ser criminoso e esses, infelizmente, não têm recuperação. Mas posso te garantir que a grande maioria tem, tanto que nós não temos nenhum adolescente aqui que estaria enquadrado nessas novas leis, como a PEC 171, tanto quanto nessa nova reestruturação do ECA, como está sendo proposta no Senado. Com tantos jovens no mundo do crime, a sociedade vive apreensiva. Qual o melhor caminho para mudar esta realidade? A redução da maioridade penal para 16 anos é defendida por alguns, mas a alternativa gera conflito. Lá fora, o assunto é polêmico. Mas o que pensa o principal envolvido quando se fala em redução da maioridade penal? Aqui, por trás das grades, o menor infrator também tem sua opinião sobre o assunto. Em todo o estado de São Paulo, são 10.050 adolescentes cumprindo medidas socioeducativas. Se a Constituição fosse alterada hoje, 349 deles se enquadrariam nos novos critérios e iriam direto para uma penitenciária. Eu sou contra isso, porque se a gente for para um presídio, isso vai ser pior para nós, que nós vamos estar mais perto do crime ainda. Porque não vai ser mais aquele mesmo lugarzinho que eles vão ficar, que é o céu, que é aquilo. Eles vão roubar com 12 anos, 13, até ficar com 16. Vai entrar mais cedo pro crime. Quem trabalha direto com os infratores também é contra a aprovação da emenda. Acho que a pedagogia é o principal mote de fazer a recuperação deles. Se nós tivermos uma pedagogia de colocar eles entendendo o que eles fizeram de errado, por que eles fizeram errado, reorganizar a trajetória escolar deles, colocando eles de volta onde eles estavam, porque a grande maioria deles não era ou não estava frequentando a escola. E colocar esses adolescentes e a família
dentro de um contexto social onde eles possam perceber a necessidade de estar trabalhando cidadania em conjunto com a sociedade, eu acho que nós conseguimos recuperá-los. E agora, o que você pensa para o seu futuro? Penso construir minha família, né? Sair lá de fora e mostrar para o pessoal lá de fora que aqui foi bom para a minha vida, que eu estou dando a volta por cima e sair de cabeça erguida. Eu tenho vontade de ser mestre de cozinha, mexer com essas coisas, fazer um curso de culinária, essas coisas assim, sabe? E eu sei o que eu quero para mim, para ter os meus objetivos lá fora. Sou muito decidido do que eu quero quando eu sair lá fora. Nós não estamos criticando o trabalho dos profissionais envolvidos, mas, afinal, a eficiência deste formato existe? Na edição de hoje da Folha de São Paulo foi publicada uma reportagem que trata exatamente desta questão. De acordo com os dados, muitas variações são constatadas nas avaliações dos internos antes de serem liberados e após retornar para alguma unidade da Fundação Casa. A Folha de São Paulo teve acesso a relatórios de entrada e saída de 8 jovens. A avaliação de um mesmo adolescente aponta situações totalmente opostas em curto espaço de tempo. Em novembro de 2013, após 6 meses de internação, o relatório diz que ele reconhece o crime que cometeu, tem crítica e autocrítica em desenvolvimento, ou seja, teria a compreensão do erro e a intenção de mudar. Com o resultado, ele é liberado. Mas apenas 2 meses depois é apreendido após roubo à mão armada. Ele foi avaliado novamente em outro centro de internação e o resultado é o inverso. Diz que o adolescente evita fazer autocrítica e não quer responder por suas atitudes, ou seja, não se arrepende do crime. E não termina aqui. Em outubro de 2014, nova avaliação positiva e a liberdade. Em março deste ano, apreensão por roubo de carteira, celular e carro com arma de fogo. Em abril, diagnóstico de imaturidade. Mas afinal, o que acontece? Esses jovens teriam uma variação de personalidade extrema a ponto de não separar o certo do errado? Seriam capazes de lubridiar os profissionais, simulando mudanças de comportamento? Ou o sistema de atendimento estaria viciado numa ciranda ineficaz em que saiu um, entra outro, numa sociedade que padece diante da criminalidade? A reportagem da Folha traz também a opinião do procurador de Justiça, Munir Curi, que é um dos autores do Estatuto da Criança e do Adolescente. Segundo ele, as variações bruscas indicam problemas nos laudos. Por outro lado, a Fundação Casa, em resposta, alegou que as avaliações são produzidas por profissionais capacitados que respondem aos conselhos de classe a que pertencem. As informações são fornecidas ao Ministério Público e cabe a ele decidir se o adolescente continua ou não internado. Um problema complicado aí na educação. Bem, a presidente Dilma Rousseff esteve em Piracicaba para a inauguração de uma nova usina de produção de etanol. Ela participou da cerimônia, dessa inauguração na manhã de hoje. O evento também contou com a presença do ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. A empresa vai produzir etanol de segunda geração, que é produzido a partir do processamento do bagaço e da palha da cana-de-açúcar, com capacidade de produção de 40 milhões de litros por safra. Esta é uma tentativa de reaproximação da presidente com o setor sucro-alcooleiro. A assessoria do Supremo Tribunal Federal, o STF, informou na noite de ontem que a presidente decidiu vetar o reajuste aprovado pelo Congresso Nacional para os servidores do Judiciário, que variava lá entre 53% e 78,5%. A assessoria do Ministério do Planejamento informou que o governo avalia conceder aos servidores um reajuste menor, 21,3%, nos próximos 4 anos, assim como oferecido a servidores do Executivo. Conforme a assessoria, as negociações com a categoria continuam nos próximos dias. Quarta-feira repleta de vagas no posto de atendimento ao trabalhador de Rio Claro. Ajudante de churrasqueiro, ajudante de eletricista, assistente administrativo, auxiliar de escritório, auxiliar de mecânico de autos, barman, carpinteiro, encanador, enfermeiro, garçom, instrutor de informática, mãe social, mecânico de automóvel,
mestre de obras, operador de retroescavadeira e pedreiro. O posto de atendimento ao trabalhador fica na Avenida 3, número 536, no centro. Os interessados têm que levar carteira de trabalho, RG, CPF e número do PIS ativo. Olha, e hoje Rio Claro conta com um serviço que depois de 3 anos de funcionamento já alcançou quase 550 mil atendimentos. O Atende Fácil é procurado por muitas pessoas para resolver problemas burocráticos com a prefeitura. Para ser mais exato, foram mais de 540 mil solicitações em 3 anos de funcionamento. O Edivaldo, por exemplo, procurou informações sobre alvará e ficou satisfeito. Maravilha, sem palavra, ótimo, indicaram certinho o que tem que fazer e sem problema nenhum. Nenhum outro setor da prefeitura atende o contribuinte, apenas o Atende Fácil. Então ele se dirige ao Atende Fácil, vai ser atendido aqui rapidamente e o seu serviço vai ser executado ou na hora ou em pouco tempo. Depois da implantação do serviço em julho de 2012, foram necessárias novas estruturas para atender a demanda. Em dias de emissão dos carnês do IPTU, o fluxo cresce muito. Além disso, é possível resolver pelo Atende Fácil os serviços do Habite-se, que é autorização para ocupação de imóvel, certidão negativa de débito, certidão de diretrizes, desmembramento ou englobamento de lotes, tributos, parcelamento de débitos e outras possibilidades. O contribuinte que procurar o Atende Fácil, em qualquer dos setores que ele se dirigir, ele vai ter o mesmo tipo de atendimento que é padrão. O Atende Fácil fica na Avenida 2, uma das principais vias da área central e ponto de fácil acesso ao contribuinte. Melhorou muito do que era ali no anterior, porque é muito mais ágil, muito mais rápido. Vamos falar um pouco de educação, né? Como a gente falou, precisa ser mais eficiente. O tema será discutido entre hoje e sexta-feira no simpósio anual. Janaína Moro. Essa é a 22ª edição do simpósio em Rio Claro e reúne todos os profissionais envolvidos na educação da rede da cidade. Eu vou conversar com a Heloísa Maria do Carmo, que é a secretária de Educação. Heloísa, fala para a gente qual é a importância de simpósios como este. Olha, nós estamos aí na 22ª edição e o simpósio, a grande importância é que trabalha a formação dos profissionais ligados à educação. Bom, esse ano é Educando para os Direitos Humanos, do discurso à prática. O que pode ser dito aí, citado como exemplo? No caso, nós estamos abordando um tema que está muito em evidência, porque a partir do momento que você trabalha a questão dos direitos humanos, você está trabalhando a questão da homofobia, a questão da educação ambiental, a questão da inclusão. Então, esses temas hoje, a discussão é muito grande, então, por isso, o tema do nosso simpósio é com relação à cidadania. Então, a partir do simpósio, essas ações serão colocadas em práticas? Sim, inclusive, no próprio título é da teoria à prática. E quais as atividades programadas para este ano? As atividades nós temos a quarta-feira, que vai ser a abertura, né? Nesta quarta-feira nós temos a abertura, e na quinta e sexta-feira, quinta-feira nós temos 2 mesas temáticas. De manhã, a mesa 1, que é o direito à educação, e no período da tarde, mesa 2, que é o próprio título do simpósio, que é a questão da cidadania. E na sexta-feira são várias oficinas, nós vamos trabalhar com 19 oficinas. E o público-alvo aí, como a gente já disse, né, professores e todos os profissionais ligados aí na formação escolar dos estudantes da rede, a procura foi grande este ano? Nós estamos com aproximadamente 500 inscrições. Ok, muito obrigada pelas informações. Nesta quinta-feira, as atividades acontecem no Centro Cultural e na sexta-feira no Centro Educacional Claretiano. Quarta-feira em Rio Claro foi de sol com algumas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 11 e máxima de 25 graus. Amanhã o tempo segue com sol e possibilidade de chuva, mínima de 13 e máxima de 24 graus. Na sexta-feira pode chover com pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 13 e máxima de 24 graus. Daqui a pouco mais uma reportagem da série sobre a amizade. Você que tem rede social, conhece a maioria dos seus amigos? No próximo bloco.